A sua jornada no universo da veterinária começa em 3, 2, 1. Bom, pessoal, vamos começando mais um episódio, mais um bate-papo do nosso Vetverso. E hoje é melhor falar de um assunto que faz parte da rotina clínica do médico veterinário, também dentro de tantas especialidades, que são os grandes animais assim conhecidos. Embora eles possam não ser tão grandes no tamanho, mas são contextualizados muitas vezes com grandes animais também. São várias espécies que abrangem esse tipo de atendimento, e nada melhor do que conversar com especialistas do ramo, e para isso nós convidamos o Bruno Schoff, que é médico veterinário, trabalhando há muito tempo já com os grandes animais e também com a medicina integrativa. Para isso, vamos bater um papinho, vamos conhecer os meandros desse assunto. E para isso nós agradecemos inicialmente, Bruno, a sua presença aqui conosco, de antemão, e naturalmente, né, que você possa nos ilustrar bastante com seus assuntos aí relativos. Obrigado pela presença, viu? Bom dia, boa tarde, boa noite, como a gente diz no podcast, né? Todo mundo ouve em vários momentos, tá? Exatamente. Bom dia, Matheus. Primeiramente falar que é um prazer poder participar, né? Eu acho que esses bate-papos têm a engrandecer cada vez mais. Acho que a medicina integrativa, a medicina veterinária, né? E hoje falando um pouquinho de grandes animais, que é bastante surpresa muitas vezes quando a gente fala, eu atendo um cavalo, atendo um boi, né? Um animal que é um grande animal, que é um atleta, muitas vezes a gente pensa que é só produção, mas não, além de produção, serve para lazer, e é um atleta hoje em dia também. A gente tem que, além de tudo, trabalhar a performance desses animais, né? Então é mais ou menos essa área que eu costumo trabalhar. Perfeito. Como é que é a tua história? Quanto tempo de formado? Por que ir para grandes animais? Conta um pouquinho para a gente conhecer. Bom, eu me formei em 2005, aqui no Centro Universitário de Rio Preto, na Unirp, né? Uma faculdade tradicional aqui de São José do Rio Preto. Grandes animais, desde criança, eu sou sul-mato-grossense, nasci no interior do Mato Grosso do Sul, sempre criado em fazenda, sítio, né? E depois acabei vindo para Rio Preto, comecinho da década de 90, e sempre mantive essa paixão, principalmente por cavalos e por bovinos, né? Desde então, a decisão é veterinária e para trabalhar com grandes animais. Então, quando eu ingressei na faculdade aqui em 2001, comecei a faculdade, eu entrei na faculdade para trabalhar com grandes. Então, não tinha outra opção, vou para pequenos, vou para laboratório, vou para inspeção, defesa, não. Sempre foi grandes animais. Teve uma janelinha no pós-residência que eu trabalhei uns 8 meses com reprodução, mais de bovinos, tá? Mas minha paixão sempre foi a clínica e a cirurgia de grandes animais. Perfeito. E depois a medicina integrativa que entrou na tua vida. Exatamente, perfeitamente. A medicina integrativa, ela entrou mais no finalzinho da minha... Fazem uns 4 ou 5 anos que eu já trabalho com essa área, né? Sempre gostei muito, né? Sempre, principalmente na parte da medicina esportiva, sempre trabalhei muito com cavalo de prova, né? E com touro de rodeio, que sempre foi minha paixão também, as festas de peão. Primeiramente para ir no evento e depois para trabalhar com os animais do evento, né? Então sempre gostei muito de prova de laço, prova do tambor, as apartações e da própria montaria em touros, né? Que desde que passou a primeira novela, que foi Ana Raiz é Trovão, acho que foi em 91, se eu não me engano. Depois até a novela América, em 2005, né? Onde eu já estava um pouco envolvido, que na época a gente atendia o Touro Bandido aqui na faculdade, que foi a estrela da novela, né? Então, para muita gente foi uma surpresa. O bandido pra gente era comum, porque a gente viu o bandido no nosso dia a dia, né? Conhecemos, tive a possibilidade de atender, de medicar o bandido na época. Então, sempre foi uma paixão. E sempre gostei muito, mas por a gente sabia que eu precisava de alguma coisa a mais para esses animais, né? E na época a professora Thalita, nós trabalhávamos juntos na Unirp, né? Eu dei aula lá durante 10 anos também, e ela dava aula nesse período, ela tá até lá até hoje. E começamos a fazer acupuntura. Vamos fazer acupuntura para grandes animais, ver se melhora. Só que ela tinha um pouco de receio de ela colocar agulha, porque o pessoal tem um pouco de medo, né? Falei, não, me fala onde que é que eu vou colocando as agulhas, né? E aí foi criando essa paixão, vendo os resultados. Teve em 2012 também um touro que nós fizemos implante de ouro, o doutor Arnaldo Stamato, que hoje está na Bahia. Era residente, era acupunturista na época, né? Falou, tentamos de tudo para uma artrose que ele tinha. O que você acha? Fizemos a acupuntura, ele melhorou, respondeu muito bem. E vamos fazer um implante de ouro. Fizemos e teve um resultado assim fantástico. E daí por diante, entrei na pós-graduação, fiz as especializações também em ozônio, né?
e do que trabalhava com clínica cirúrgica, clínica cirurgia e imagem, hoje a medicina integrativa entrou bem forte na nossa rotina e com certeza hoje é um dos carros-chefes da nossa empresa. Que maravilha. Bom, vamos começar então, para ilustrar um pouquinho para quem está nos ouvindo, falar um pouco melhor a respeito dessa questão integrativa, então. Como que você tem visto a inserção, né, por exemplo, do mercado de trabalho? Em que momento que a medicina integrativa consegue ser assim superior com os grandes animais? Porque a maioria das vezes a gente pensa em animais de reprodução, você pensa, eu vou gastar acupuntura, vou gastar remédio para tratar um animal que daqui meio ano vai para o abate, por exemplo. Exato. Não é assim, né? Nós temos os reprodutores, temos aquela base dessa história. Como é que você tem praticado isso na integrativa? Como é que é a aceitação dos proprietários? O que você pode ilustrar para a gente nesse sentido? Assim? Matheus, o que eu noto sempre tem um pouco de resistência, acredito que tem, porque é mais no começo, quando você mostra a medicina integrativa e tenta explicar, às vezes, as raízes filosóficas, não é todo mundo que aceita tão bem, né? Então, eu procuro mostrar da maneira mais da neurociência. Você tem uma vaca de leite, com acupuntura, você consegue ter você causa um relaxamento nesse animal, uma sensação de bem-estar, que você aumenta a produção de leite desse animal, você tira a dor do aparato locomotor dele, então tira a dor de casco de gado, com certeza a produção de leite vai ser maior, o estresse vai ser menor. Você consegue tratar a imunidade com a autoemoterapia, com isso você tem menos hemoparasitose, você trata pneumonia em bezerro, trata diarreia em bezerro, com a mínima quantidade de fármacos, né? Então, na produção, tanto no gado de confinamento, que tem queda de imunidade, que troca do pasto para o confinamento, então muita doença respiratória, e com a medicina integrativa a gente consegue diminuir bem isso, trabalhando na imunidade e até na qualidade da carne, né? Que a gente produz. Então, na produção já dá para se usar. E quando a gente pega, pensando em animal que vai ter uma valorização, nós temos hoje os produtores de gado de elite, gado de exposição, né? Então, tem vaca aí que foi vendida por 7 milhões, 8 milhões. E são animais que são animais mais pesados, que tendem a ter mais problemas ortopédicos, né? Inclusive problemas metabólicos, problemas de reprodução, que a gente consegue melhorar muito isso com a medicina integrativa, né? Então, melhora a qualidade de sêmen do bovino, melhora a qualidade de oosto da fêmea. Inclusive, dá para se trabalhar com sincronização de cio, indução de parto, né? A gente sabe que, às vezes, animal que é proveniente de biotécnicas, como FIV, clonagem, alguns animais têm um pouco de dificuldade de sinalizar o parto, né? Então, você consegue... tem procedimentos de indução de parto com acupuntura. E eu acredito que o carro-chefe, além das emergências, né? Hoje na anestesia se utiliza muito, né? Pontos que melhoram a anestesia, pontos que melhoram pós-operatório, cicatrização de feridas, né? Eu trabalho bastante com gastroenterologia equina também, com cirurgias de cólica, e assim, para tratamento de ferida, para restabelecimento de motilidade intestinal, com eletroacupuntura, tem sim, resultados bem interessantes. E hoje, na minha rotina, o que é o carro-chefe é a medicina esportiva. Então, as lombalgias, tendinites, as osteoartrites, nós conseguimos fazer com que o animal tenha uma recuperação muito rápida e também uma prevenção, né? Você tem aí um relaxamento muscular, uma vasodilatação periférica que a gente causa com a acupuntura, diminui as miosites, né, as lombalgias. Então, com certeza, esses animais conseguem, além dos pontos que aumentam a performance do animal, né? Nós conseguimos fazer com que ele aumente a performance porque ele diminui as microlesões entre uma prova e outra. Então, normalmente a gente, lógico, com uma rotina de tratamentos, né? Hoje eu tenho várias parcerias diárias e companhia de rodeio que a gente faz toda semana, a cada 15 dias, uma vez por mês, em todos os animais. Ou seja, espera o animal se machucar para constituir o tratamento. Eu começo a tratar antes. Trabalho preventivo. Que nós Exatamente. Falamos. E hoje a medicina integrativa, a reabilitação é muito forte nos cavalos, principalmente, né? Que já são terapias que são usadas há bastante tempo. E nos bovinos de rodeio também já se começou a se conscientizar dos resultados, inclusive com artigos científicos, né? O Dr. Vitor Bruno, que é professor da UEMP do Paraná, fez um estudo agora no doutorado, inclusive já está até submetido para ser publicado, onde nós notamos que companhias de rodeio que fazem acupuntura frequentemente, em comparação a animais que não fazem,
você tem um estresse oxidativo menor, uma lesão muscular menor, alterações de hematócrito, alterações de parte de lactato sanguíneo, pendendo melhor para os animais que fazem medicina integrativa. Então, constatados que a gente diminui microlesão, diminui a anaerobiose muscular, que vai levar à acidose lática, né? Então, consequentemente, esse animal vai ter uma vida atlética mais longa e nós vamos sempre prezar pelo bem-estar do animal, né? Se o animal está desempenhando a sua função atlética sem dor, para nós é muito melhor. E aí que entra essa visão não só preventiva, como integrativa, porque os ditados populares nessas horas se sobressaem também, né? Prevenir ainda sempre será o melhor remédio, né? Com certeza, né? Segredo. Legal. Vem cá, me diga uma coisa, como que você nota a resposta destes grandes animais para as técnicas assim? Vamos imaginar, uma acupuntura no cachorro, a gente sabe que ele tem uma resposta muito boa, gatos muitas vezes se sobressaem com menos sessões, com resultados maravilhosos, né? Então, num comparativo, qual é a resposta assim, clínica que você nota dos animais? Eles são bem responsivos? Tem alguma espécie que é um pouco mais, digamos assim, aceita melhor o resultado da acupuntura? Como é que é a tua experiência nesse sentido? Olha, grandes animais, eu falo que assim, o acupuntura de grandes animais tem uma grande vantagem, né? Eles têm os canais tendinomusculares muito grandes, né? Então hoje com um ponto Ting num cavalo ou num bovino, você resolve um problema praticamente, né? Então até com os vídeos que a gente posta, né, que mais viralizam no Instagram, às vezes no TikTok, são vídeos onde você palpa um ponto de dor no animal, um ponto de diagnóstico, né? A gente trabalha muito isso em grandes animais. E a hora que você faz o tratamento com acupuntura, imediatamente ele já para de reagir a esse ponto, né? Então, quadros de lombalgia, a gente vê o cavalo com muita dor nas costas, pré-prova, com uma sessão ele foi lá e correu na sua melhor performance, né? Então, o cavalo responde e o bovino responde mais ainda. O bovino tem uma resposta muito rápida para a acupuntura, né? Então, assim, as pessoas ficam encantadas em ver, tá? A gente avaliando antes, o depois e a continuidade disso, que não adianta nada você melhorar o estímulo de dor e o animal não ter melhora clínica. Mas a melhora clínica, sim, é sensacional. Inclusive para quadros patológicos também. Nós atendemos um touro que estava com uma pneumonia há um tempo atrás. Ele entrou no brete, tinha ofegante, nós fizemos o tratamento, ele saiu do brete, foi lá, esturrou, cavou, né, passou o chifre no chão e foi já comer, tá? Sem fazer remédio nenhum, só acupuntura. Então os funcionários ficam assim assustados, mas o que você fez? Eu falei, não, só coloquei as agulhinhas ali mesmo. Olha só, e a famosa cólica equina? Como é que você tem assim visto essa? Funciona bem também? Claro, manejo de prevenção, antes acima de tudo. Com certeza. Vamos imaginar uma crise, assim, né? Como é que funciona? Excelente pergunta. É uma das grandes polêmicas não, né? Eu acho que das grandes discussões. A acupuntura na cólica equina é fundamental, é muito importante, só que nós temos que levar em consideração a emergência da decisão terapêutica, né? Porque assim, se eu tenho um quadro que necessita de um procedimento cirúrgico, aí eu vou lançar a mão da acupuntura, claro, mas já encaminhando esse animal para o hospital, vou utilizar a acupuntura durante o transoperatório, no pós-operatório, né? Mas em casos que não são cirúrgicos, por exemplo, que a gente tem um tempo maior para trabalhar uma compactação, a gente consegue estimular a motilidade, eliminar essa compactação, eliminar um quadro de timpanismo, por exemplo, ajuda muito, lógico, não deixando de fazer a clínica, né? A fluido, restabelecendo as funções do animal, mas ajuda bastante. E nos quadros de gastrite, né, que é um tipo de síndrome cólica, o resultado é fantástico, né? Porque você consegue, além de tratar o estômago, né? Você consegue acalmar esse animal, tirar o estresse desse animal e, consequentemente, melhorar um quadro geral. Tá? Então, tem animal, por exemplo, que tem animal muito ansioso, animal de madeira, é muito comum ter gastrite, né? Muito ansioso, muito agitado. A gente faz uma acupuntura contínua nele e ele demonstra, assim, a redução do número de crises que ele vinha apresentando. Associado, lógico, ao manejo nutricional, ao próprio manejo de treinamento, a acupuntura vem tendo resultados sim, fantásticos na cólica equina também. Bom, eu como veterinário também, quando eu saí da faculdade, a gente sempre saiu com aquela filosofia de que o ganha-pão do clínico de equino sempre seria a cólica. Né? Né? Mas, assim, ao mesmo tempo também com a obrigação de pensar no manejo preventivo. Sim, claro. E, ao mesmo tempo, mesmo prevenindo, na minha época, isso há praticamente 20 anos atrás,
nós tínhamos uma questão muito, muito forte de que a incidência de cólica era muito grande, que estava naquela época onde ainda não se tinha uma clareza sobre esses manejos. E eu notei que essa questão da medicina equina evoluiu muito, né, nos últimos anos. E a minha pergunta é, o número de cólicas, o número de animais que estão passando por essas cólicas, por erro de manejo, por erro de alimentação, não por uma questão fisiológica, que isso pode acontecer, mas assim, pelos erros mesmo de manejo do tratador, ou de outras situações assim que poderiam ser prevenidas, vem diminuindo, Bruno? Isso ainda é uma cultura que nós precisamos fortalecer um pouco mais ainda nessa parte prática? Eu acredito que ainda tem muito quadro de cólica, lógico. Eu acredito que diminuiu muito do que poderia ser muito pior, mas ainda necessitamos de uma conscientização, né? Tanto do proprietário, dos veterinários, dos colegas que atendem a campo, dos tratadores, dos treinadores, porque hoje você tem cólicas por inúmeros motivos, né? Desde uma parasitose até do parasitismo, né? Até uma manutenção odontológica mal feita, né? Então hoje a gente tem assim uma graça de que a veterinária está já indo para áreas de especializações. Então tem muito veterinário que já é especialista em odontologia equina, tá? E esse manejo dentário do animal, que não era feito há muito tempo atrás, possibilita que ele tenha uma mastigação melhor, né? Consiga triturar essas partículas de um tamanho aceitável para que diminua a ocorrência de novos casos de cólica. Mas nós temos ainda pessoas que dão feno de má qualidade, que ainda dão uma ração farelada, né? Animais que são pouco soltos, ficam muito tempo dentro de baias, né? Isso causa estresse no cavalo, causa uma redução de motilidade, né? O professor Gobesso fala muito isso, que o cavalo tem que andar pelo menos 3 km por dia, né? Então, a gente às vezes trata, não que seja errado, mas trata bem demais, humaniza demais o animal, não vai ficar na baia porque não toma sol, porque não toma chuva, e na verdade esse animal tem que andar, tem muita energia para gastar, né? Se a gente pegar o cavalo na natureza, ele pasta e anda o dia inteiro praticamente, né? E a gente meio que tira essa possibilidade do cavalo de exercitar. A falta de exercício no cavalo, a cultura explica isso, o acúmulo de energia no cavalo, isso às vezes acaba estourando na agressividade, no estresse, em apresentar certos vícios e na própria cólica equina, né? Que diminui a motilidade, a ansiedade quando chega a ração ele come muito depressa, a própria fisiologia do estômago do cavalo, né? O fato dele não vomitar, né? Se ele come muito rápido pela ansiedade dele, ele pode ter uma distensão gástrica. E o cavalo é um reloginho, né? Ele está acostumado a tratar todo dia 7 horas da manhã e a 1 hora da tarde, se tratar 1 e 1, 7 e 7, o cavalo já está estressado. Ele sabe a hora que ele vai comer, né? Então, ainda tem necessidade de melhorar, né? Até o tipo de alimentação que é fornecido, né? Pessoas utilizam muitas vezes a própria cana, capins muito velhos, já que tem muita lignina, né? Capins que, velho, não digo assim, demorou-se para fazer o corte, né? Então, aqueles capins de beira de estrada, né? Que o pessoal vai lá com a carrocinha, enche de colonião na carroça e dá para os cavalos comer. Então, é um capim muito alto, que tem muita lignina, né? E isso piora muito a digestibilidade da fibra. Então, leva a quadro de cólica também. É o que a gente sempre fala, né? Nós temos que nos espelhar no animal, na sua natureza. E exatamente. O cavalo, a gente sabe que ele mastiga com os incisivos, ele raspa, né? O pasto mais próximo do broto possível. Isso prova que não adianta dar um broto de longo comprimento aí, porque a gente sabe que não é a natureza dele. Exatamente. Então, são esses pequenos detalhes que eu acredito que você que lida com isso deve sofrer mais ainda em passar essa orientação muitas vezes para um proprietário, para um tratador, para um cuidador, e sem querer a gente acaba impondo isso e a pessoa pode não entender muito bem. Né? Exatamente. Isso acontece, não acontece? Vixe, com certeza. Então eu digo que a gente tem que saber ser político, né? E eu falo aqui que nem educar filho, que nem domar cavalo, você tem que fazer a técnica do Monte Robert, que é o join up, se eu não me engano. Você dá pressão, tira pressão, dá pressão, tira pressão. Você faz com que a pessoa sinta vontade de fazer aquele procedimento, né? Aquele manejo. Porque assim, se você chega impondo no ar, às vezes você pega um senhor, já é mais velho, mexi com o cavalo a vida inteira, vem esse moleque aqui para ensinar o que eu tenho que fazer. Então, a gente tem que saber, acho que formar equipe, né? Acho que até na medicina veterinária hoje,
você trabalhar em equipe é melhor, né? Só que tem as dificuldades das personalidades. Então você tem que trabalhar, inclusive, com a filosofia da medicina integrativa, da medicina chinesa, né? Saber chegar no equilíbrio, né? Eu acho que dificilmente você vai conseguir deixar um lugar perfeito, porque o perfeito não se adequa a todas as propriedades, né? Então você tem que, às vezes, fazer o perfeito para aquela propriedade, porque a gente sabe que hoje tem custos altíssimos e não é todo mundo que tem a capacidade de manter um custo altíssimo na produção. Então a gente vai quebrar todos os nossos clientes. Então, é achar um meio termo, achar uma estratégia que a gente consiga fazer com que rode com a menor quantidade de problemas possíveis. E aí é interessante ter esse acompanhamento do veterinário, né? Eu acredito que pelo menos uma vez a cada 15 dias avaliar os animais, com que relação à parte de fazer exame de sangue, pelo menos uma vez por mês, fazer exame de coproparasitológico, para ver se o vermífugo realmente está fazendo a eficácia que nós esperamos, né? E aí a medicina integrativa ajuda bastante, porque hoje você consegue examinar um cavalo muito rápido com medicina integrativa, né? Você palpa lá ponto de gastrite, ponto de pulmão, ponto de lombalgia, você direciona muito o seu exame físico, né? E tem cavalos que você acalma muito, muito fácil, com um gangue, uns 4 cavaleiros, às vezes um coração 7, o cavalo já muda o comportamento. E por outro lado, tem cavalo também que não suporta agulha, tá? A gente sabe disso, que da mesma forma que tem pessoas que não têm resposta, que não gostam, o pavor da acupuntura é tão grande que acaba bloqueando e o resultado não é tão legal. Mas hoje a gente tem a laser puntura, a moxa, né? Os óleos essenciais. Se a gente for parar para pensar, tem várias possibilidades, né? Tem cavalo, por exemplo, que a gente atende que eu dei acupuntura, a gente vai lá, faz laser no acuponto, já tem um resultado muito legal. E por isso vale o conhecimento, né? Ou meu próprio homeopatia, fitoterapia chinesa. Com certeza. Né? Tem vários níveis. A minha pergunta era exatamente sobre isso. Como que você vê também na questão comportamental? Vamos imaginar que o animal não tenha nenhum tipo de dor física, que ele pode até desenvolver, de repente, uma doença, uma gastrite, em razão do seu comportamento, tal, mas assim, ele está bem. E você é chamado para atender ele no sentido do comportamento. Você precisa ajudar numa doma, você precisa ajudar no manejo, diminuir essa questão que o cavalo, ou até mesmo o bovino, de repente, não permite muito o manejo. A medicina integrativa, a acupuntura, principalmente da tua área, ela também tem um resultado direcionado e interessante na tua prática para estas questões comportamentais? Tem bastante. Eu atendi uma égua quando eu estava dando curso lá no Rio de Janeiro, no meio do ano passado. Era uma égua já de salto, égua mais velha, que nunca tinha dado embrião e que era assim, era muito... É como se a gente pegasse uma criança mimada hoje, era tudo do jeito que ela queria, sabe? Até por estímulo da própria dona, né, da proprietária. Então tinha o cabrestinho da égua, tudo cor-de-rosinha, nada contra, mas assim, era, eu tô puxando a égua, ela quer parar pra pastar, ela vai parar pra pastar. Então meio que deixou a égua se tornar um pouco mal criada, vamos dizer assim. E era uma égua extremamente agressiva, se relava nela, ela queria morder. E na natureza a gente sabe que quem corrige isso é sempre o garanhão ou as éguas mais velhas. Só que a gente tira esses corretivos do cavalo, eles fazem o que quer. Tá? Então, às vezes, não é que a gente tem que judiar, mas um tranquinho no cabresto, sabe? O cavalo tenta te morder, um tranquinho, opa, você não posso fazer, sabe? Então, tentar meio que mostrar, na verdade, quem vai controlar a situação. E que o animal não pode fazer isso, né? Não pode, porque às vezes você vai colocar um cavalo para uma criança montar, um cavalo para uma pessoa inexperiente, para pessoa às vezes tem uma deficiência, ou as Paralimpíadas mostram isso, a gente tem muito para-tambor aqui em Rio Preto, né? Pessoas com deficiência, então você tem que ter um cavalo que seja extremamente de confiança, né? Lógico, a gente vai ecoterapia, né? Que também é uma isso, exatamente. Perfeito. É isso que eu ia falar, acabou fugindo a ecoterapia da cabeça. Perfeito. E essa égua, assim, e ela tinha muito problema reprodutivo, não dava embrião, brigava com bridão. E fomos examinar. Você relava no VB21, ela virava, batia, você escutava o dente dela batendo, para tentar te morder. Palpava os bexiga 39 dela, que é um ponto de síndrome ovariana, ela também ficava extremamente estressada, brava. E uma égua assim, você via que ela era madeira, ela olhava pra você já com a orelhinha murcha, sabe? A gente foi lá, examinou, fiz o ponto Ting no fígado 1 dela. A égua parece como já murcha, assim, né? Quem tá acostumado a ver o bicho murcha. Aí fomos lá, fizemos a acupuntura, VB21, bexiga 39.
Se eu não me engano, foi o Bexiga 22 e o 22, 23, não, 21 e 22 que nós fizemos. E beleza, fizemos, a égua já deu uma acalmada, se perceber, tiramos as agulhas, palpamos ela de novo, já não respondeu mais. Na semana seguinte, fomos buscar ela para fazer uma outra terapia. A gente fez terapia com ozônio também por conta da... Trabalhava, ela tinha uma endometrite. Fomos examinar a égua, era outra égua, sabe? Já não murchava mais a orelha. E, resultado disso, com toda a terapia, conseguiu fazer o embrião dessa égua. E ela tinha uma síndrome metabólica, na verdade. Então, além de todo o comportamento estimulado que ela tinha, a síndrome metabólica, uma síndrome ovariana que a gente fala, é como se essa égua estivesse na TPM todo o tempo, tá? Então, o que a gente fez? A gente tirou esse excesso que tinha dela e ela já deu embrião, começou a trabalhar melhor, tá? Temos um exemplo aqui também em São José do Preto, tem um colega médico que tem uma égua, a paixão dele que antigamente tinha dificuldade para tocar essa égua. Então tinha que segurar a 2 para ele montar, ela ficava ansiosa na pista, tinha quadros recorrentes de gastrite também. E começamos a tratar com acupuntura, já mudou a égua, já com uma égua que ele conseguia segurar melhor, conseguia tocar melhor, melhorou os resultados dela. Então é muito comum, ajuda bem a parte comportamental também. Porque hoje em dia, é o que a gente fala, as próprias doenças podem levar a comportamento do cavalo, mas o próprio comportamento também, pela domesticação, pode levar a isso. Eu acredito que em pequenos animais isso vai acontecer bastante, né? Todo dia, né? O clínico de pequenos é uma das queixas principais, alterações de comportamento e as doenças inerentes a isso. O problema é que a maioria, né, dos clínicos, vamos falar isso aqui, nós que trabalhamos também com essa visão mais integrativa, a maioria dos clínicos, infelizmente, ele não sabe associar isso. Ele vai tratar aquela dermatite do cachorro. Ele não vai analisar que essa dermatite, de repente, estaria ligada às alterações de comportamento que, muitas vezes, até subjetivamente, o proprietário não percebe que esteja causando, ou que o animal está fora do seu eixo de conforto, né? Com certeza. Se em pequenos nós sentimos isso, imagine em grandes animais onde o eixo da natureza fala soberanamente. Sim. Então, é isso que você disse, eu até parabenizo aí pelo trabalho já de antemão, porque, de certa maneira, é aquilo que você comentou. Nós precisamos respeitar o que ele faria na natureza. Sim. De repente, aí nós já temos aí um trabalho preventivo gigantesco. E caso tenha algum tipo de tratamento, ele terá uma resposta muito melhor, porque estaremos também respeitando a natureza, né? Exatamente. O que eu percebia muito em pequenos animais, não é uma espécie que eu atendo muito, não, que eu não gosto de cachorro, né? Inclusive aqui em casa eu atendo os meus, que minha mulher me obriga. Senão eu durmo no sofá. Tá certo, mas é assim. Mas eu sempre notei isso, antes de ser veterinário, o cachorro é o espelho do dono. Isso é incrível. Eu lembro quando a gente tinha aula de ambulatório, chegava a proprietária, ou o tutor, né, com o animal, e era a mesma carinha. Se era aquela pessoa mais nervosa, agitada, o cachorro ia ficar mais assim. Se era aquela pessoa mais medrosinha, mais magrinha, o cachorrinho encolhidinho. Aquela pessoa mais cheinha, o cachorrinho mais gordinho também. É exatamente igual. Eu falo, gente, mas eu acho que para você fazer um tratamento desse, você tem que, inclusive, tratar o proprietário, né? Tratar o teu cliente, além de tratar só o animal, porque você percebe que é uma, como posso dizer assim, é uma sequência da pessoa ou animal, né? Um complemento, é muito parecido. E fazer, com o cavalo não tem. Tem, e muito mais até. Porque o cavalo, ele tem uma ligação com o ser humano que é, assim, é fantástica, né? Eu acredito que o cavalo faz parte da evolução. Se a gente não tivesse, por exemplo, os cavalos para ser usados em viagens, nas próprias guerras, né? A gente não conseguiria ter formado a civilização do jeito que ela é. Então tem uma ligação, inclusive, espiritual do cavalo com o ser humano, né? Que é muito grande. Então acontece bastante. Na verdade, né? A história, a história do Brasil, principalmente, até principalmente a região sul, onde eu estou aqui, ela não seria nada sem o cavalo, até pela revolta dos poceiros, acampamento, a transferência, né? As migrações dentro do próprio país, né? Então a gente realmente tem essa cultura. E também, naturalmente, hoje menos, né? Tem algumas cidades que já proibiram isso, eu acredito que a nível de Brasil ainda não é, mas boa parte das cidades estão proibindo a tração animal, né? Também, que é a parte dos carroceiros e tal. Em algumas cidades estimula a compra de carros elétricos para não deixar os animais trabalhar na cidade, não porque estaria fugindo, talvez, do trabalho dele. O problema é que, infelizmente, a maioria dessas pessoas que têm os animais para isso não despendem o devido cuidado com esses animais. Esse é o problema, né, Bruno?
Então, eu até às vezes tenho um pensamento um pouquinho polêmico em relação a isso, mas quero dizer que não é nada que eu defendo. Eu só acho assim, eu acho que tem carroceiros e tem carroceiros, né? E já vi cavalo de carroceiro muito mais bem cuidado que cavalo de aras, né? Aí que tá. Então, e às vezes a pessoa não é que ela trata mal o cavalo, ela não sabe como tratar bem o cavalo. Então, tem um pessoal até da Faculdade de Alagoas, se não me engano, o professor Pierre Escudo, que eles fazem um trabalho em comunidade fantástico e fazendo o quê? Ensinando os proprietários desses animais carroceiros como tratar com o vermifugar, fazendo ações de casqueamento, inclusive com acupuntura, né, que se torna uma técnica onde você não tem um gasto muito grande, né, e consegue melhorar a condição desses animais. Então, acredito sim, lógico, nenhum animal deve ser explorado, mas a partir do momento que o animal está sendo bem tratado, e às vezes é uma fonte, sim, que a pessoa vai... a vida da pessoa é aquele cavalo. Tá? Então, quanta gente que às vezes teve fase ruim na vida, comprou um cavalinho, uma carrocinha, saiu buscando lixo reciclado e conseguiu se reerguer. E tem uma história dessa aqui em Rio Preto, onde a pessoa se quebrou, aí pegou uma carrocinha, os 2 cavalinhos, ia trocando, revezando, cuidando muito bem. Hoje ele montou uma indústria assim, de reciclagem e o que ele faz? Ele adota os cavalos que ele utilizou, o pessoal utilizou, e tem tipo assim, um lugar que vai deixando esses cavalos para ficarem aposentados. Então são bem tratados. Então a gente tem, como o senhor falou, é uma coisa que não em todo o Brasil, não é geral. Eu acho que tem que se ver bem realmente como que está acontecendo, né? Porque... ainda na graduação, né? Vou bater papo de veterinário aqui, que isso é legal. Vixe, mas na graduação, nós no ambulatório da faculdade, onde me formei em Curitiba, nós tínhamos um departamento que atendia os cavalos gratuitamente dos carroceiros de Curitiba, né? E isso fez, assim, muito famoso na cidade. Então, existia filas, né? Todo dia ia lá os cavalinhos. Então, de fato, eu notava cavalos que estavam preventivamente sendo atendidos ou tratados muito melhores do que cavalo de aras também, como você mesmo disse. Até porque esse cavalo que percorre seu trajeto levando a carroça, sem ser judiado, sem ser explorado, ele está fazendo a sua natureza, ele está caminhando no mínimo seus 3, 4 quilômetros por dia, enquanto o do aras está preso dentro de uma baia. Né? O problema é que, infelizmente, a maioria, claro. a maioria dos carroceiros não trata o animal preventivamente e leva nos ambulatórios ou vai procurar ajuda quando esse animal já está lá com o locomotor todo comprometido, com doenças de pele intermináveis, com feridas de má colocação de arreios e outras coisas tantas que, né, de certa maneira... Então é essa cultura que a gente tem que colocar. Exatamente, com certeza. Não criticar o ato de caminhar com o cavalo. Com certeza, com certeza. O caminhar com o cavalo é saudável. Hoje você fazer uma cavalgada, uma romaria, você vai montar num cavalo, lógico, a gente fala, o cara vai viajar de Rio Preto e Aparecida do Norte. Não é com o mesmo animal. São vários animais, tem um caminhão que leva os outros, tem um veterinário que vai acompanhando. Então, assim, é uma tradição que não é para judiar do animal. Você tem, lógico, uma troca de animais. Então, muita gente fala sem saber, é igual rodeio. Meu Deus, o rodeio judia do touro, o touro é animal maltratado. O touro hoje vale 500 mil reais. Quem vai ter um animal de 500 mil reais para maltratar ele? O sedem aperta o testículo, o sedem não passa nem perto do testículo, né? Passa na virilha. Então, hoje o touro faz acupuntura, tem gente que nunca fez acupuntura na vida, né? O cavalo de esporte é judiado, mas você vê o cuidado que esses animais têm. O valor, primeiro pelo valor, ninguém vai pagar 500 mil reais no animal para judiar, né? Também. E segundo, o animal judiado não vai ter a performance que ele tem que ter. Esses animais são atletas, você pega um atleta de elite, qualquer dorzinha que ele tem, ele não vai conseguir virar, não vai conseguir saltar. Então, acho que falta um pouquinho de conhecimento das pessoas, e cabe a nós, né? Isso é culpa nossa. Eu tento fazer esse trabalho, faço muita palestra de animal atleta, e eu não falo só para quem gosta, porque falar para quem gosta é muito fácil, né? Para quem já entende. É que nem numa companhia de rodeio falar, não, o touro é bem tratado, todo mundo sabe. Então eu vou onde pessoas tendem a não gostar, tá? Já fui dar muita palestra, às vezes, em faculdade, que o pessoal tem uma visão contra, e as pessoas, mas eu não achei que era assim, não sabia que acontecia isso. Então falta um pouco da divulgação dos bons tratos nesses casos, né? E essa é a intenção desse bate-papo também, para que a gente possa, né, transferir esse conhecimento, a tua experiência também. Quando a gente fala de grandes animais, normalmente lembra-se, né, de cavalos e bois, mas aí entra também os caprinos, ovinos, né, a gente sabe muito bem disso.
assim como também os animais de zoológico, né? Eu tenho uma experiência para contar aqui, que então ainda eu já estava quase formando quase me formando, e eu já fazia o curso de medicina chinesa antes, né? Eu trabalho na área humana também. Então, quando eu me formei em médico veterinário, eu também já estava terminando o curso de medicina chinesa. Então, acabei fazendo as duas coisas bastante junto. E uma ocasião me chamaram para fazer um atendimento junto com o professor de grandes animais no zoológico de Curitiba. E aí chegamos lá, não sabia o que a gente ia ver, porque sempre é uma incógnita, né? Sempre uma surpresa. É uma surpresa. E um bisão com bastante dor, mancando bastante, com uma claudicação bastante importante. E o veterinário do zoológico, a quem eu mando um abraço, às vezes esse podcast chega nele lá, que é o Manuel, disse, olha, já tive que sedar esse animal umas 3, 4 vezes, aí a gente radiografou com raio-x portátil, mas não é todo aparelho que tem a incidência para pegar um animal desse tamanho, então a gente tem muitas dificuldades com isso. E ele está com uma dor, a claudicação aqui. Daí o que aconteceu? Aproveitando uma terceira sedação, o veterinário de grandes animais fez um trabalho de acompanhar, examinou o locomotor, realmente está com uma artrite aqui, a gente vai ter que tratar tal. Mas e aí, como é que trata? Né? Como é que você trata o bisão? Aí que tá. E aí chegou no limite da veterinária clínica. Certo? Trata com o quê? Anti-inflamatório, injeção todo dia? Como é que você vai fazer uma injeção anti-inflamatória num bisão? O instinto dele é te atacar antes e acima de qualquer coisa, pesando 1,5 toneladas de peso, praticamente. Não é bem assim. Resultado, nós aproveitamos aquela sedação e eu, com o conhecimento que já estava em andamento, fiz exatamente o implante de ouro em alguns pontos. Resultado, não precisou mais sedar esse animal. Eu tive notícias dele que ele morreu de velho, dado a situação, mas não daquela dor e muito menos daquela claudicação. Então fica aí o meu relato também. Exatamente, perfeito. Porque se não fosse a medicina integrativa, a acupuntura, a técnica, estaria fadado a termos problemas graves de manejo. Poderíamos perder esse animal pelas sedações repetitivas, problemas graves, né, de órgãos vitais pelo uso de medicações. E você vê como a qualidade de vida também está a esses animais aí. Então, fica a dica, né, Bruno, que a gente pode dar para quem está saindo hoje aí, que é isso que eu quero falar aqui com você para a gente encerrar o nosso papo. Que dica você daria hoje para aquele aluno que está saindo da faculdade que gostaria de trabalhar com grandes animais? O que você me diz? Bom, primeiramente, hoje a gente tem que pensar assim, eu vou sair da faculdade para trabalhar com grandes animais. Se prepare para trabalhar, tá? Se prepare para viajar, para ir atender a campo, porque nem tudo vai cair no teu colo no hospital. Se você tiver um hospital ou tiver um parceiro onde você atenda, então não tenha preguiça. Primeira coisa, não pode ter preguiça, não pode ter medo de viajar e não pode ter medo de trabalhar, tá? Vamos falar assim, você vai ter uma vida social no começo. Infelizmente, nós vamos aprender que grandes animais no começo a gente vai passar por frustrações. E a gente tem que encarar isso de cabeça erguida. Não adianta baixar a cabeça e falar assim, eu não vou romantizar a veterinária porque vai ter frustração. Vai ter frustração, sim. Mas se você abaixar a cabeça e desistir na primeira frustração, você provavelmente não vai conseguir ter sucesso em área nenhuma. Então, estude bastante, faça estágio. Eu acho que hoje tem muito lugar legal para fazer estágio. Hoje tem muito curso de imersão que você já consegue entender certas coisas. Então, a medicina integrativa é uma área muito legal para trabalhar. Você consegue trabalhar com várias espécies, né? Tenha conhecimento, tenha vontade e trabalhe com alguém. Faça uma residência. Residência é fundamental para quem quer trabalhar com grandes animais, tá? Independente se é uma residência numa instituição, se é um aprimoramento, ou se é um simples estágio de 1 ano que você faz com algum veterinário que atende a campo. Tá? Eu acho que é ideal você ter... E hoje a gente fala assim, mas ninguém me dá oportunidade. Então, faça por merecer essa sua oportunidade, né? Eu, todo ano, sempre tenho o meu sócio, que é o veterinário, que trabalha junto comigo, e nós sempre pegamos um aluno já formado para fazer um aprimoramento. Então, ele fica 1 ano com a gente, recebendo para trabalhar e acompanhando a nossa rotina. Então, só que a gente exige dedicação, exige postura, né? Então, quer trabalhar com grandes? Estude, vivencie isso. Trabalhar com grandes sem vivenciar é impossível. Vivencie a rotina do Aras. Nossa, mas eu vou no Aras às vezes para limpar a cocheira, para varrer o chão, vai. Isso faz parte do seu treino. Eu vou colocar feno para tratar os cavalos, vai. Claro. Às vezes nós fazemos isso até hoje. Isso eu ouvi muito, eu professor também, né? Também como professor, eu vi, mas eu vou fazer isso? Sim. De repente, lá naquele aspecto daquelas fezes que você vai limpar, você descobre que o teu animal tem. Não é verdade?
Se não tiver fezes, opa, por que será que não tem fezes? Isso, exatamente. Ou então, esse aspecto não está muito legal aqui, coisa que eu exatamente. Não te passar de informação. Né? Perfeito. Perfeita observação. Então, na verdade, isso não é humilhação, não é bullying, não é trote que a gente faz. É o quê? É você aprender como deve ser feito para quê? Para você instruir o seu funcionário a fazer depois. Tá? Você tem que saber fazer para você cobrar e ver se realmente está sendo feito da melhor maneira. Então, como limpar uma baia, como recolher fezes, como ver se a água do cavalo está limpa, limpar coxo, não é frescura, é necessário, tá? Então é fundamental que você vivencie o cavalo. Vai lá, aprende a buscar cavalo no piquete. Nossa, mas isso é função de peão. Não, você tem que aprender a colocar um cabresto, tem que aprender como você conduz o cavalo para não ter risco, tem que aprender a amarrar um cavalo, né? A pessoa vai lá dar um nó cego, às vezes, não, o cavalo estira lá, pega o seu dedo, arranca o teu dedo fora. Então, vivencie o cavalo, ou o boi também, vivencie como você aborda uma vaca leiteira, uma vaca Nelore, um touro atleta, tá? Saiba como que funciona um brete, sabe como você tem que tocar o animal, tá? Não que você tem que ser o cowboy lá da fazenda, mas você tem que entender do manejo, tá? Então tem que vivenciar aquilo, para quê? Primeiramente para você não se machucar, tá? E isso vai te dar uma confiança para você aprender a fazer uma medicação intravenosa, uma medicação intramuscular, fazer um bom exame físico, tá? Então, o estetoscópio não foi feito para ficar em volta do pescoço, aprender a escutar o animal, aprender a palpar o animal, conhecer o que é normal na palpação, o que é normal, uma sensibilidade. Nem estou falando de medicina chinesa, mas a palpação muscular, esse músculo está flácido, esse músculo está muito rígido, tá? Então, você tem que vivenciar grandes animais, tá? Da mesma forma, eu quero trabalhar com silvestres. Você tem que viver no zoológico, não tem jeito. Exatamente. Não adianta, eu quero ir para a África, quero ir para a Austrália, para a Tailândia e mexer com os animais exóticos. Só que você vai começar mexendo aqui no nosso zoológico da tua cidade, tá? Trabalhando em projeto. Então, minha dica para quem vai formar agora, resumindo para encurtar o assunto, não se preocupem em ficar milionários nos 5 primeiros anos de formado. Se preocupem em ganhar para se sustentar, para ter uma vida digna, né? Para conseguir se manter e aprender. Aprendam, tenham mestres e tutores. Antigamente tinha o cara que era o alfaiate, que ensinava o sapateiro, que ensinava outro. E isso faz muita falta hoje em dia. A pessoa sai da faculdade, não, eu vou trabalhar. Hoje eu sei fazer tudo. Então, não tenta alavancar muito rápido. Vai devagarzinho e vai solidificando. Faça uma pirâmide, a base muito bem sólida e vai especializando até que você vai chegar no topo da pirâmide e com certeza vai se tornar um grande profissional. Faça bem uma base sólida, que o resto com certeza vem. E a vontade e a perseverança, esse é o grande segredo, né? Sem dúvida. Maravilha. Conversamos aqui com Bruno Schoff, ele que é veterinário de grandes animais, médico veterinário integrativo, professor também das áreas de medicina integrativa, nessas áreas de grandes animais, e que ilustrou para todos nós aqui um pouco mais a respeito sobre esse mercado maravilhoso também, e que tem esse futuro promissor, conforme ele mesmo citou agora por fim. Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, pela tua explanação, pelas dicas, pelos ensinamentos. Conte conosco e até uma próxima oportunidade, com certeza, né? Com certeza, agradeço o convite, tomara que haja uma próxima vez e estamos aqui à disposição para qualquer dúvida. A gente tem rede social para seguir, Instagram, até TikTok tem hoje em dia, né? A gente vai modernizando as coisas, né? E como que você acha lá? Só procurar @SchoffVet, tudo junto, né? Schoff com CH, né? Schoff com CH, né? CHOLFO, VET, tudo junto. FE, tudo junto, né? O SchoffVet. E a hora que for também, se precisar, a gente troca ideia, dicas de onde fazer estágios. Tem vários colegas, assim, muito bons também, que a gente indique próprio, para vir conhecer nosso trabalho, a gente fica sempre à disposição. Muito obrigado, Matheus, pela oportunidade. Espero que aconteçam outras também. Com certeza acontecerá. Obrigado mais uma vez e nós nos encontramos em uma próxima oportunidade aqui no Vetverso. Obrigado por concluir mais uma jornada conosco. Fique preparado, nossa próxima missão te aguarda no Vetverso.